Ele é poeta, compositor, advogado criminalista, jornalista e âncora da Rádio Jovem Pan e do SBT. É pai de 3 filhos e avô zeloso. Estamos falando de Joseval Peixoto Guimarães, o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Carioca de nascimento, Joseval costuma dizer que é filho da região da Alta Sorocabana. Há vários anos no Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan e desde maio de 2011, à frente da apresentação do SBT Brasil, Joseval Peixoto está entre os grandes nomes do jornalismo brasileiro. Começou a carreira na Rádio Clube Marconi, em Paraguaçu Paulista. Mas o interesse pela profissão aconteceu mesmo em Presidente Prudente, para onde se mudou em 1955, a fim de terminar o colegial. Lá ingressou na Rádio Presidente Prudente, onde leu crônicas, foi rádio-ator, mancheteiro de jornal falado e apresentador de programas de auditório. Já em São Paulo, foi contratado como locutor esportivo pela Rádio Bandeirantes. E foi justamente nesta época que surgiu a oportunidade de cursar Direito na Faculdade do Largo São Francisco, onde se formou em 1965. Durante os seus quase 60 anos de carreira, foi laureado com prêmios e honrarias, que incluem os troféus Roquete Pinto, Bola de Ouro e Cidadão Paulistano. E pouca gente sabe, mas Joseval Peixoto ainda é poeta e autor de músicas famosas como Oi Nós Aqui Travês, em parceria com Geraldo Blota e Demônios da Garoa. Olha, hoje, sem dúvida alguma, é um programa especial. Estamos recebendo o Papa do jornalismo brasileiro. Mas ele não é apenas um jornalista e um apresentador, como se esse apenas não fosse muita coisa. Ele é também um advogado formado pela melhor faculdade de direito do país, a tradicional Faculdade do Largo São Francisco. Uma vida inteira para contar e para nos ensinar, pela sua atuação, pelo seu currículo, pelo seu exemplo. Estamos falando dele mesmo, o Joseval Peixoto. Joseval, em primeiro lugar, a Assembleia Legislativa de São Paulo e a TV Alesp se sentem muito honrados pela oportunidade que você nos dá de vir a esse programa. A gente queria falar muito, conhecer muito da sua carreira. E eu já começo perguntando para você como é que foi esse despertar do gosto pelo direito, de você prestar o vestibular e entrar na melhor faculdade de direito do país. O que você lembra disso? Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de estar na Casa de Leis do meu estado. Hoje eu conheci mais a fundo o interior da nossa Assembleia Legislativa. Tanta coisa já aconteceu hoje aqui. Por exemplo, é uma das raríssimas vezes em que um promotor público, né, enaltece um advogado. Já fui acusado de ser poeta, eu vou ter que me defender daqui a pouco, porque eu fiz uma música com o companheiro Geraldo Blota. Depois a gente vai contar uma história curiosíssima, que foi acolhida pelos Demônios da Garoa, depois foi capa de um dos LPs dos Demônios. Mas a emoção pelo direito vem lá de trás, de Presidente Prudente, do grande tribuno que eu conheci, doutor Anacleto Roberto Barbosa, e o promotor público, que era o doutor Ítalo Paulucci. Eu já era de rádio, estava muito ligado a eles, e eu era fascinado pelo Tribunal do Júri. Deus me deu essa oportunidade de vir para São Paulo, fazer a nossa faculdade. Eu sou da turma de 65. O ano passado a minha turma fez 50 anos de formado. Atuei na advocacia criminal, né? Olha, cheguei a ser promotor do Tribunal Militar Estadual antes de serem os promotores concursados. Perfeito. Eram nomeados. Promotor ad hoc, né? Promotor ad hoc. Quando se estabeleceu o concurso, o promotor é o Dr. Rali Salim Dib, e ele pediu para que eu ocupasse um tempo para que ele reprocessasse seus estudos para fazer depois o concurso. E eu fiquei lá 3, 4 meses como promotor público, portanto, no meu currículo tem tudo isso. Agora, a acusação de poeta surgiu aqui pela primeira vez, porque eu fui narrador esportivo, né? E me orgulho muito disso. Eu tenho 4 Roquete Pinto, 4? Como narrador, um prêmio governador do estado,
um prêmio instituído pelo Jornal da Tarde, na época Taça de Prata, tenho vários prêmios como narrador esportivo. Fui o narrador da Copa de 70, né, do tricampeonato. Então essa carreira minha é de rádio e é uma carreira de advocacia. Essa é a minha carreira. Entrei na faculdade em 1961, 61. Portanto, eu me formei em 65. Minha turma se chama João 23, porque o grande Papa João 23 criou uma coisa fantástica na vida da cristandade, que foi o ecumenismo. Havia um atrito muito grande entre católicos, protestantes, espíritas, etc. O Papa reuniu-se com toda a cristandade e formou essa união das religiões cristãs do mundo ocidental. E nós rompemos, portanto, uma tradição na faculdade, dando o nome do Papa João 23 à nossa turma. Eu sou da turma João 23. Muito bem. E é isso, né? É isso. Olha, Joseval, Começa por onde? Você tem uma trajetória profissional de 60 anos. 60 Nós queremos anos. degustar aqui, cada ano, queremos aproveitar cada segundo dessa experiência profissional. Então, vou logo te perguntando. Eu adoro falar disso. Me conta como foi a sua entrada, o estudante recém-aprovado no vestibular, a sua entrada no Largo São Francisco. Como é que foi o contato com os professores e os colegas? Foi fascinante. Meus filhos fizeram direito, aliás, até por imposição do pai. Porque o direito é o universo, né, Capês? Você sabe disso, você é um ilustre promotor público, tem uma carreira brilhante também no nosso estado. O direito é o infinito e é o universo. E eu cruzei naquela faculdade com o Miguel Reale, o pai, o autor da teoria tridimensional do direito. Imagine que, à época, havia os normativistas de Hans Kelsen, achando que o direito era a norma imposta de cima para baixo. Ao Kelsen se antepôs o Digui, que era sociologista, dizendo não. O direito nasce na sociedade, na relação humana, e o jurista apenas capta o fato social e o traz para os códigos. Portanto, o direito não é norma, é fato. Vem o professor Miguel Reale e fala, não é apenas isso, fato e norma, é também valor. É o valor que ilumina a atuação humana e criou a teoria tridimensional. Eu convivi com esse homem 1 ano, convivi com Gofredo Silva Teles 1 ano, com a Taliba Nogueira, com Miguel Buzaide no nosso campo. Miguel Buzaide era processo civil, ele era aplaudido. Depois das aulas, ele dava a primeira aula de manhã, ele falava com toda a humildade, eu recebo essas palmas como homenagem ao fato de eu ter levantado às 6 da manhã para preparar esta aula para os senhores. No campo penal, Canuto Mendes de Almeida, na parte de processo, e Basileu Garcia, e vai por aí afora. Quer dizer, todo esse mundo das mais altas culturas da sociedade, juristas de nomeada, eu convivi com todos eles. Quer dizer, foi um negócio... O senhor teve o privilégio de ter aula com o grande Alexandre Romano, temido professor? Não, o pai estava se aposentando. Na verdade, nós tivemos até um atrito com o filho, né? O Alexandre Correia Filho. Nós fizemos a greve de Romano porque houve o concurso de direito romano e quem disputou junto com o Alexandre Correia Filho foi o Zé Carlos Moreira Alves, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Grande ministro, grande civilista. Grande... E o professor Zé Carlos Moreira Alves deu um show, mas deu um show. E os estudantes, a gente nem conhecia o professor Zé Carlos Moreira Alves, mas a atuação dele foi tão fantástica. Eu me lembro que o professor Vicente Rau, que presidia a comissão de examinadores do concurso, haviam 5 examinadores, 33 catedráticos compondo o conselho. O Vicente Rau examinava a parte de português e arrasou a tese do Zé Carlos Moreira Alves.
fazendo as correções gramaticais. Aí o professor Zé Carlos, quando fez a defesa, falou, professor, eu concordo com 10% do que o senhor falou. Aliás, eu concordo com 90%, 10% eu vou contestar. Mas eu quero que o senhor compreenda que eu sou um pobre estudante e nem tive revisão da minha tese. Foi feita de última hora, era um xerox que eu coloquei aí, e esses erros são erros de grafia, erros de datilografia, e 90%. Eu não tive revisão. Aí pegou o livro do Vicente Hall, O Direito e a Vida dos Direitos, ele falou, o senhor sabe disso, professor? O senhor, nesse seu livro, que já está na 20ª edição, na página tal escreveu isso, o senhor sabe que está errado. Aí começou a fazer a crítica da gramática do livro do Hall. Meu Deus do céu. Uau. Que ousadia para um candidato, não? Depois esse homem foi ser ministro do Supremo Tribunal e pontificou na mais alta corte brasileira. Mas eu queria começar do rádio. Falar do rádio. Eu sou um jovem... outro dia eu estava comentando com a minha mãe, quando viva, eu falei, mami, se eu voltando hoje com os olhos dos meus 70 e tantos anos, para aquele menino de 14, 15 anos, eu era absolutamente inviável. Saí de um colégio interno americano, em Paraguaçu Paulista. Fui morar na casa dos tios. Tios, modo de dizer, porque no interior a gente, na verdade, era primo da minha bisavó, aquelas coisas. Morei na casa. E meu primo, que eu perdi o ano passado, ele era locutor do serviço de alto-falantes. E eu, com 15 anos, o acompanhava ao serviço de alto-falantes. Ali eu comecei a gostar do microfone, com 15 anos de idade. Então, quando me falam, por exemplo, se eu entendo que o diploma de jornalista é necessário para você ser jornalista, eu falei, eu não posso. Porque eu, com 16 anos, já era jornalista. Porque logo em seguida eu fui para Presidente Prudente, já como jornalista, já tendo alguma experiência de microfone, e a carreira começou. No ano de 1959, eu já narrava futebol em Presidente Prudente, e o grande locutor esportivo Edson Leite narrava as finais do interior. Naquele ano, a final foi Corinthians e Bragantino, lá em Prudente. Perfeito. Eu recebi o Edson na minha rádio, demonstrei a ele o interesse de vir para São Paulo, que eu queria fazer direito. Ele perguntou se eu tinha uma gravação, eu tinha, mostrei. Ele falou, pode vir que você está contratado. Eu tinha 22 anos, eu vim contratado. A Bandeirantes era a maior cadeia de rádio do Brasil, era a cadeia verde e amarela. Então eu tenho, quando eu morrer para prestar conta para o homem lá em cima, vai ser duro, viu? Porque eu tive uma série de pessoas que praticamente vieram me conduzindo até chegar à Faculdade de Direito. E aí eu trabalhei em 4 rádios em São Paulo, Bandeirantes, PAN, Record e a Tupi. Dos jogos que você narrou, quais aqueles que você lembra que te chamaram a atenção? Olha, eu tive a final da Copa de 70. A Copa de 70, a Copa foi instaurada em 30, portanto, a Jules Rimet, que era a taça em disputa, já tinha 40 anos. Perfeito. Foi disputada em 30, 34, 38, durante a guerra se suspendeu a Copa. Depois, em 50, nós perdemos no Maracanã. Em 54, fomos batidos também pela Hungria, perdemos de 4-2. Em 58, ganhamos, 62, ganhamos, perdemos 66. 70, quem ganhasse 3 vezes ficava em definitivo com a taça. Uruguai, que era bicampeão, Uruguai, Itália e Brasil. E o final foi Brasil e Itália. Uau. Acontece que, como a Copa era no México, não havia o satélite que tem hoje, né, celular, que você hoje tem comunicação fácil. Você só tinha uma linha física para São Paulo, na verdade para o Brasil. O Rio tinha uma, São Paulo tinha outra. E o rádio precisa de uma linha para transmitir. E não existia. Então as emissoras se reuniram para fazer
a mesma transmissão. Formaram-se 3 equipes, uma equipe do Pedro Luiz, que foi o grande narrador de São Paulo, foi o Pedro Luiz Pauliello, de saudosa memória. O outro foi o Fiore Giliotti, pela Bandeirantes, e eu pela Pan e Record. Puxa vida, hein? E aí essa era uma seleção. Então, todas as emissoras do Brasil estavam em cadeia nessa transmissão em que esses 3 locutores aqui narravam. De que forma? Um dia um irradiava o primeiro tempo, um abria e fechava a transmissão. O outro irradiava o primeiro tempo, o outro irradiava o segundo tempo. Aí formulamos a hipótese, e se o Brasil for para a final? Aí vamos dividir em 3 partes. 30 minutos, um irradia, outro irradia 15, e o terceiro irradia os 30 minutos finais, que seria o filé da transmissão. Claro. Você levando o Brasil para a conquista do tricampeonato. Quem irradia os 30 minutos finais? E agora? Aí nós fomos ao Dr. Paulo Machado de Carvalho para fazer um sorteio. Eu, o Pedro e o Fiore, fomos nós 3. Chegamos lá, o Dr. Paulo nos recebeu, Dr. Paulo, assim. E eu ganhei os 30 finais. Então, irradiou o Fiore Giliotti, e olha, eu sou da segunda geração. O Pedro foi meu chefe e foi meu grande amigo, né? Ele me chamava de Machado de Assis. Então, o Fiore Giliotti, em vez de dizer crepúsculo de jogo, ele disse abrem-se as cortinas. Abrem-se as cortinas. Então, e eu irradiei, e outro, eu recebi o jogo 1-1. O Brasil ganhou de 4-1. Quem narrou os 3 gols da vitória do Brasil fui eu e só eu, mais ninguém. Tendo o Pedro do lado e o Fiore do lado, sem microfone para narrar. Na maior cadeia de rádio da história da América. Então eu tive tudo isso na minha vida. Esse jogo Brasil-Itália pode ser atribuído um pouco ao cansaço da Itália, que tinha feito uma prorrogação com a Alemanha. Prorrogação com a Alemanha. Porque os gols foram todos nos últimos 30 minutos. Exatamente. Não, a Itália estava, mas o Brasil era imbatível. O Brasil era imbatível. Eu me lembro que eu estava com o Cláudio Karsug, que era nosso comentarista também, e o Karsug escreve para a Itália, pelo Tutto Sport, o Correio della Sera, e ele é amigo dos jornalistas italianos. Um dia antes nós fomos jantar. Eu fui jantar com o Karsug, o Leônidas e os jornalistas italianos. E a preocupação, os jornalistas italianos nos disseram que a preocupação do técnico da Itália era com o Jairzinho, porque o Jairzinho era o goleador. Furacão. Mas além do Jairzinho você tinha Pelé, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto, era um time massa. Não tinha como. Não tinha como. Então eu tenho isso na minha história. Isso é uma marca importante, um dos 3 narradores brasileiros que fizeram a final, mas o que foi pé quente. E narrou os 3 gols do título. Porque o Pedro irradiou 50, né? O Fiore irradiou 58. Eu não, 58 eu tinha o quê? Eu tinha 35, eu tinha 20 anos. Né? 38 para 20 anos eu tinha, 58. E de clubes, assim, campeonatos na época, os grandes torneios, Irradiei Roberto Gomes Pedrosa... Irradiei o milésimo gol do Pelé também, a narração é minha, né? Não sabia, não. Tá. Contra o Vasco da Gama, em 1969, o pênalti que o Andrada socou o chão. A narração é minha. Tudo isso está doado para o Museu do Futebol aqui no Pacaembu. Doei tudo, está tudo lá para o Museu do Futebol. Além do... E depois disso eu vim fazer o Jornal da Manhã, porque como narrador esportivo não havia condição, eu aí já era formado advogado. Como eu disse, me formei em 65, 5 anos antes da Copa do México. Perfeito. Mas só depois da Copa do México é que eu fui advogar, eu tinha interesse em exercer minha profissão de advogado. E como locutor esportivo não dá, porque a seleção saía, você ficava um mês fora, você ficava um mês fora. E o Fernando Vieira de Mello, grande jornalista, Fernando Vieira de Mello, hoje é nome de túnel, né? Você vê que eu falo de pessoas, tanto do direito quanto do rádio, que já se foram, né? Você vê como eu tenho grande saudade de todas essas pessoas. Eu e o Fernando passamos a vida juntos dentro da Rádio Jovem Pan, Rádio Pan-Americana, né? Ele sempre quis me trazer para o jornalismo, porque não existia âncora na época. Eu sou um dos primeiros âncoras do rádio. Ele queria alguém, porque o jornalismo o que é? A gente diz que
Notícia boa é notícia ruim. E é só desgraça, violência, corrupção, né, tragédia. Isso é que é o jornal. Então precisa uma pessoa para dizer, não é por aí, né, a vida é diferente, suavizar a coisa, né? Ou fazer uma análise mais profunda, humanizar a notícia. Porque a notícia é igual para todo mundo, mas você dá um alcance melhor, Profunda, aprofunda e tal. E esse foi o trabalho do âncora, eu vim para fazer isso, né? Foi junto com o Fernando Vieira de Mello, e nós tivemos momentos homéricos no jornalismo. Por exemplo, o rádio, o Capês, sempre fazia as prévias eleitorais, que hoje não faz mais. Por quê? Porque a legislação eleitoral exige método científico. E o rádio não tem. O rádio vive no repórter. O repórter vai, pega a informação, traz, você soma e manda para o ar. Mas entende a legislação que exatamente o rádio não tem esse método científico. Só que sem o método científico, a gente acertava e os institutos erravam. Aí é que está. Então, eleição de Jânio Quadros. Todos os institutos deram vitória de Fernando Henrique. 1985. Isso. Fernando Henrique foi capa da Veja sentado na cadeira da prefeitura, mas o Jânio foi eleito, você lembra que ele pegou um rodeazol e aspergiu lá para limpar a cadeira? Mas nós captávamos que a vitória era do Jânio. Por quê? Porque nossos repórteres ouviam as pessoas e traziam, dava Jânio. Não dava para você negar a sua própria reportagem, né? Eu até comentei com o Fernando, falei, Fernando, mas como é que nós podemos... Porque do outro lado erraram Ibope, Datafolha, Gallup, Vox Pop, todo mundo errou. E nós acertamos. Falei, como é que pode, Fernando, se não é a nossa área, a pesquisa? Nós somos repórter. Ele falou, só acho uma explicação. É que o povo responde certo para a nossa rádio Jovem Pan. Então a gente fazia pergunta, você ia na boca de urna, ao meio-dia a gente sabia quem era o prefeito. Foi no caso da Erundina, 88. uma nordestina do PT em São Paulo, que era uma capital conservadora. Às 17h21 eu fui para o ar, do dia da eleição. 21 minutos depois de encerrar a eleição, eu fui para o ar. Está eleita Luísa Erundina, imagine. Por quê? Porque a reportagem trazia... E foi uma mudança de última hora, porque quando a Erundina ganhou, primeiro era Paulo Maluf, com 40%, 50%. Segundo era João Leiva Filho, com 20 e pouco. A Erundina vinha de 8, 9, estava subindo. Na última semana ela virou. E a reportagem captou o fato. Então eu tenho também isso no lastro histórico do meu jornalismo. Hoje não fazemos mais. Porque a legislação exige que a gente tenha método científico. Mas esse método científico eu também questiono. O método empírico Isso. também é científico? Vamos voltar à nossa faculdade, ao nosso querido Gofredo Silva Teles. O professor Gofredo Silva Teles, quando nos ensinava os graus do conhecimento, o professor Gofredo, aquele jeitão dele falar tremido, né? Ele era lindo demais, né? Esse é um homem que a juventude tem adoração pelo Gofredo. Ele falava, 3 são os graus do conhecimento. O primeiro é o conhecimento popular, é o conhecimento do povo, é o conhecimento do menino que acende o balão e sabe que ele sobe. Ele não sabe por quê, mas ele sabe que sobe. O conhecimento da lavadeira, ele falava, que estende a roupa e sabe que estendida ela seca mais depressa. Também não sabe por quê que a incidência de raios solares sobre uma superfície maior, não sabe nada disso, mas sabe que seca. E ele dizia, é o mais importante conhecimento da humanidade,
porque ele foi a base dos outros dois. Muito bem, que lindo. Acima do conhecimento popular, que é o conhecimento das coisas, está o conhecimento científico, que é da causa das coisas. São as leis científicas. E acima do conhecimento científico é o filosófico, que é o conhecimento da causa das causas. E aí é a metafísica, é a busca do ser, de Deus, etc. São os 3 graus. Só que para ser científico, tem que ser uma lei perene. Eu até fui questionado que não, mas a pesquisa ela está no campo social, não está no campo da ciência exata. Como se está matemática? Mas no campo da ciência social, as leis do direito, as leis da sociologia também são perfeitas. Você vê quando o direito define o que é personalidade. A personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei resguardará desde a concepção os direitos do nascituro. Maravilha. Não é? Perfeito. É uma maravilha. No nosso campo, o nexo de causalidade, a ação, e você conclui de que depende a existência do crime, só é imputável a quem lhe deu causa. São leis eternas. Como pode considerar científico, ou considerar científica a pesquisa, se tem margem de erro de 3 para cima e 3 para baixo? Lei científica não tem margem de erro, não é verdade? Sem dúvida. Eu faço esses comentários no rádio para ver se retorna a perspectiva e a possibilidade do rádio e a televisão participar da prévia eleitoral. Não tem vinculação com partido, não tem vinculação comercial. A rádio faz e quer acertar para buscar a credibilidade dos seus ouvintes. Portanto, é muito mais honesto, porque ela não vende o seu trabalho para ninguém, para político nenhum, para empresa nenhuma. Não é verdade? Então, eu tenho isso. Eu me lembro de uma polêmica na época, justamente nessa pesquisa que apontava a vitória do candidato Jânio Quadros. Sei. A polêmica entre a Jovem Pan e o Instituto de Pesquisa. E a Jovem Pan, se defendendo, dizia: nós entrevistamos mais de 40 mil pessoas espalhadas por toda a cidade. E temos segurança daquilo que estamos afirmando. Quem vai dizer que isso não é científico? Você botava o repórter na saída do metrô. Você quer coisa mais dispar do que a saída do metrô? Ali sai comunista, esquerdista, cristão, batista, sabatista, espírita, né? Pessoal da Umbanda, sai todo mundo ali. Você fala em quem vai votar? Ele vê, só que o repórter estava caracterizado como repórter da Jovem Pan, microfone da Jovem Pan, microfone da Jovem Pan. O senhor vai votar em quem? Vai votar em quem? Vai votar em quem? E você tinha a gravação. Então, era um trabalho de flagrante. E o trabalho para registrar Exato. uma a uma dessas pessoas que davam entrevista, é um trabalho hercúleo. Não tinha jeito, a gente não errava. É o que a gente falava, ao meio-dia a gente já sabia quem estava eleito, porque começava a eleição às 8, você botava meia dúzia de repórteres na Zona Leste, Zona Sul, tá, não sei o quê, vai lá. Quando você acabava de votar, aí a gente tinha um papelzinho. Em quem o senhor votou? Votei em fulano. Vota aqui, vota aqui, vota aqui, para fechar e trazer para a redação. Chegava na redação, abria aquilo, somava, era o resultado. Não tinha erro. Vamos falar um pouco do rádio, do jornalismo. O rádio, ele tem aquela vantagem da mobilidade, da imediatidade, do improviso, da espontaneidade, da não edição, tudo acontece ali ao vivo, e isso é fascinante. Na narração esportiva também, ouvindo uma narração de um jogo de futebol pelo rádio, eu me lembro quando eu via, por exemplo, o senhor citou aqui, Fiore Giliotti, narrando uma partida de futebol. Aquilo na minha cabeça provocava a imaginação e tem muito mais graça do que hoje assistir um jogo pelo pay-per-view, ao vivo. Fala um pouquinho dessa magia do rádio. Porque, como nós dizemos, a grande imagem do rádio é a imaginação do ouvinte. Eu me lembro que, quando criança, eu ouvi o Jorge Cury narrando do Maracanã,
E ele falava do fosso do Maracanã. Você pensava que era um negócio que ia até o Japão, aquele buraco, e não era, era um buraquinho de nada. A narração da Copa de 58, nós tínhamos perdido todas as anteriores, inclusive fomos batidos pelos uruguaios em 50. E fomos desclassificados pela Hungria já na fase classificatória. Não é verdade? Então, em 58, aquela narração que vinha do Edson Leite e o Pedro Luiz, falando do estádio de Rasunda em Solna, na Suécia, aquilo ecoava pela onda curta. E outra, a Suécia tinha o rei, né, o rei da Suécia, que abraçou o Pelé. Você falava, meu Deus, o que é isso? E o Brasil campeão, né? O Garrincha aprontando, acabando com os russos, né, etc. Pô, eu estive nesse estádio, é pior que o Pacaembu, é um negócio... Então, mas eu imaginava... A distância, o oceano, a narração... A imaginação é fantástica, né? O rádio conta com isso e é espetáculo. E outra, o rádio tem uma afinidade do ouvinte com aquela emissora. Os ouvintes da Bandeirantes, os ouvintes da PAN, os ouvintes das rádios, eles se identificam com os locutores daquelas emissoras, né? A televisão tem a plástica, né? A beleza da televisão. Sempre que aparece uma novidade, se diz que o rádio vai acabar. Quando a televisão surgiu, é evidente que todos os grandes artistas do rádio foram para a televisão. O rádio se esvaziou. Mas acabou o programa de auditório, acabou o programa humorístico, acabou novela, foi tudo para a televisão. Mas o rádio achou seu caminho. Sabe quando, Fernando? Nos incêndios do Joelma e do Andraus. 1972, Andraus, 1974, fevereiro, Joelma. Exatamente. De que forma? Ao invés da gente narrar aquele desespero de alguém que estava lá e se jogando, a gente cumpria as determinações da Polícia Militar, que pede para o povo ir para o Hospital das Clínicas doar sangue. Perfeito. Pede para o povo levar leite para o Hospital das Crianças. Nós prestamos serviço. E num outro momento, num exame da FUVEST, houve uma grande tempestade em São Paulo. São Paulo ficou inundada e os estudantes não iam conseguir chegar na hora, porque os portões se fechavam. Então, nós fomos no governador, fomos lá pressionar, pedir para que fosse adiado o início da prova, para que os portões ficassem abertos mais tempo, porque os jovens, e eram centenas, né? 100 e tantos mil jovens, que precisavam daquele trabalho. E o governador atendeu, e foi também um ato de prestação de serviço. A partir daí, o caminho do rádio foi a prestação de serviço. Então, hoje, se você tem um incêndio em Nova York, e você tem um buraco na 23 de maio, a reportagem vai para 23 de maio. Perfeito. Porque é ali que está passando o cidadão da cidade com problema, etc. E o Você vê a informação, como o rádio mudou, a informação sobre o tempo nasceu na Jovem Pan com Narciso Verniz. A informação de trânsito, como é importante a informação do trânsito, porque a nossa mobilidade está travada numa cidade de milhões de carros, na ida de manhã para o trabalho e na hora da volta à tarde. O rádio é que informa, não vá pela 23, porque tem um acidente, está tudo bloqueado, dê a volta. Quer dizer, então, as informações de trânsito, de tempo, tudo hoje é prestado pelo rádio. Aí chegou a internet. O rádio vai acabar por causa da internet. Não vai. A internet e o rádio se uniram e hoje até, você vê o Jornal Nacional da Globo. Essa matéria, os senhores podem ver na internet, www.jornalnacional, qualquer coisa assim. Ou nós no SBT, no Jornal do SBT Brasil. A matéria, a entrevista inteira, o senhor pode encontrar em www, não sei o quê, na internet. O rádio faz a mesma coisa. A internet veio a ser um braço que somou a audiência do rádio e da televisão.
O jornalismo da Jovem Pan, de uns anos para cá, ele começou a ter um aumento gradativo de audiência. Saiu de uma posição intermediária para ocupar a liderança. Ao que se deve isso? A contundência das posições, a presença efetiva, aos assuntos de interesse mais próximo do cidadão. Ao que o senhor atribui esse crescimento da audiência do jornalismo? A Jovem Pan botou lá, hoje tem o Reinaldo Azevedo, que assume a posição, né? Tem também hoje o professor Marco Antônio Villa, que é uma memória extraordinária, também tem a sua posição. O rádio nunca fez isso, nunca tomou posição. Perfeito. Tanto que o âncora, e eu sou âncora do jornal, eu recebo lá um político do PT, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido, né? Recebo lá um liberal, um esquerdista, um comunista, com o mesmo tratamento, com a mesma galhardia, Sem dúvida. e abro o espaço para que ele fale, defenda a sua posição, seu projeto de lei, para todos. Mas, evidentemente, a coisa esquentou. Com essa posição de opinião dos nossos analistas políticos, realmente marcou mais, ferveu e a audiência cresceu. E é bonito, é um momento bonito do nosso jornalismo. Isso vai influir os demais, né? O Mário Moraes dizia que a Jovem Pan nem era a rádio mais ouvida, era a rádio mais lida, porque o que a rádio falava ia para os jornais no dia seguinte. A gente gerava pauta, né? E é verdade, a gente gera pauta. Ao longo da sua vitoriosa e longa carreira no rádio, mais de 50 anos. Muitos episódios interessantes surgiram nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. O próprio sequestro do apresentador e empresário Silvio Santos. O que o senhor lembra dos anos 60, 70, 80, 90, destacando alguns desses? 60 era o militarismo, né? Sim. Militarismo, a gente sofreu realmente restrições. Você recebia pelo telex, que hoje nem tem mais, a notícia vinha pelo telex. É proibido noticiar o sequestro de um avião no Uruguai pelos Tupamaros. Gozado que você nem sabia do sequestro. Você ficava sabendo. Pelo que era próprio. Pelo próprio telex, né? Então, a gente teve realmente uma restrição muito pesada no tempo do militarismo. Chegou a presenciar algum jornalista ser afastado, cassado, censurado gravemente? Teve o caso Herzog, né? O caso Herzog, eu me lembro, a gente estava no ar, a gente sabia que ele foi intimado. Foi morto aqui perto da Assembleia. Aqui, na Rua Tutóia. Ele se apresentou, ele foi intimado, ele compareceu lá para prestar depoimento. Ali ficou, acho que 2 dias depois, já se informou que ele tinha se suicidado. A notícia chegou de manhã e eu estava no ar, no Jornal da Manhã. Foi, se não me engano, foi 25 de outubro de 1975. Eu realmente não me lembro da data, não sei que eu estava no ar. Foi na parte da manhã que a notícia chegou. A hora da morte a gente não sabe. Claro. Mas a notícia chegou por volta de 8h30, 9 horas, no Jornal da Manhã. Nós demos a notícia, porque recebemos a notícia, suicidou-se o jornalista Vladimir Herzog. Eu me lembro que nós mantivemos um silêncio de quase 2 minutos. Foi a forma da gente... Fiquei até arrepiado aqui. Porque você não podia falar nada. Não podia. A rádio E era óbvio que ele não tinha se suicidado. Não podia. Então, não podia. Então, nós demos esse silêncio. Foi aí que eu dei a importância ao silêncio. Às vezes, o silêncio fala alto. É a réplica silenciosa. É a réplica silenciosa. Então, teve momentos assim. E depois, no curso da vida, no sequestro do Silvio, o Silvio, hoje eu sou funcionário, com muito orgulho, funcionário do SBT, e posso atestar que é um dos homens mais queridos do nosso meio, o Silvio Santos. Todo mundo. É cinegrafista, é repórter, é gente de bar, dali, todo mundo gosta do Silvio. O Silvio é um ouvinte da Jovem Pan. Quando ele foi sequestrado, aliás, quem foi sequestrado foi a filha. Depois ele esteve lá
também sequestrado na própria casa. Nós havíamos entrevistado 2 coronéis da Polícia Militar que tiveram preparação na Europa para dialogar com o sequestrador. Quer dizer, a nossa polícia é altamente preparada para esses momentos de grande transe nacional. E eles nos ensinaram, olha, a gente não dialoga com o sequestrador, mas o que ele pede a gente não promete que dá. Diz, ó, isso não é da minha alçada, eu vou falar com o meu superior. Você nunca leva o superior para falar com o sequestrador, você cria uma dificuldade para ir cansando, etc. Acabou de fazer a matéria, o governador vai e se entrega ao sequestrador dentro da casa do Silvio. Quem era o sequestrador? Era o Alckmin, né? Era o Alckmin. O governador? O governador. O Alckmin foi até lá... E se entregou. Na verdade, o que o Alckmin fez, ele seguiu um conselho do secretário da Segurança Pública. Se o senhor não for, ele não vai soltar e vai matar o Silvio Santos. Aí o governador foi. Eu sei que ele negou a experiência dos coronéis da Polícia Militar que acabavam de nos dar a entrevista. O sequestro acabou bem, a presença do Alckmin foi importante. Liberou o Silvio. Liberou o Silvio, o sequestrador aceitou a prisão, etc. Aí o Silvio está saindo de carro, a televisão mostrando, está resolvido o sequestro, eu dei um cacete no governador. E o Silvio dirigindo o seu Lincoln Continental branco lá. O governador foi irresponsável. Não pode um governador, a mais alta autoridade do Estado, porque ele se entregou ao sequestrador. Ficou ao alcance, né? Eu estava falando isso, o meu técnico, porque a gente tem um diretor lá dentro, né? Mas nem foi o diretor, o meu técnico que estava lá, falou, o Silvio quer falar com você, né? Eu falei, põe esse cara no ar, mas eu pensei que era brincadeira. Botou no ar, ele, Joséval, era ele, o próprio Silvio. Você não está certo, porque foi graças ao Alckmin, graças ao governador, que eu não estou morto, todo mundo. Falei, tudo bem, a gente não ia nem... Eu ouvi essa entrevista. Eu não ia nem fazer perguntas. Eu morreria. Isso. Nem cabia perguntas, porque o grande fato era o Silvio acabar de se libertar, está no seu carro e está no ar pela Jovem Pan. Espetacular. Acabou, não tinha pergunta a fazer. Silvio, o Brasil está feliz que você está livre, você é um ídolo da sociedade brasileira e tal, não sei o quê, não sei o quê. A questão, vamos deixar em aberto, né? Foi isso que eu fiz no Jornal da Manhã. Mas foi um grande... Aí, o Silvio não deu entrevista nem para o SBT, deu só para nós. E deu para... Foi mais foi todo mundo atrás das declarações, né, do Silvio, só nós tínhamos a gravação. Foi a primeira vez que eu apareci na Globo, apareceu, foi legal. Vou me ajeitar aqui. Tá bom. Mas nós tivemos sequestro do Abílio Diniz, impeachment do Fernando Collor, a campanha das diretas já, tivemos a eleição do Fernando Henrique, o plano real, tivemos o plano cruzado do Sarney, o Dilson Funaro. Lembra mais algum episódio que seja interessante, assim? Nos brinde, nos dê um pouco em tudo isso o rádio esteve presente. Mas aonde o rádio marca é, por exemplo, no apagão. Lembra do apagão? Opa! De repente os elevadores Governo pararam. Fernando Henrique Cardoso, final dos anos 90. Os elevadores da cidade, os computadores apagaram, as luzes apagaram, a cidade apagou. E ninguém sabia o que aconteceu. Mas o radinho, a pilha informou, porque o rádio continuou no ar. Eu até depois criei até um slogan para o rádio, né? Falou, o rádio é aquele amigo que você liga e desliga na hora que quiser. Então, é isso aí. O rádio prestou mais esse serviço na hora do apagão. Nós é que fomos levantar, que não era um problema daquele prédio, daquela residência, era um problema nacional. E o rádio informou. Outra coisa que é muito importante, eu não tinha noção disso. Não tinha. Um dia eu fui convidado pela prefeitura para fazer uma palestra para cegos, para deficientes visuais. Chamava de cegos, né?
Aí eu fui fazer essa palestra para falar de rádio sobre ele. E aí que eu descobri que para o deficiente visual, o rádio é tudo, meu ilustre presidente da Assembleia de São Paulo. O rádio é o mundo, o rádio é o universo, o rádio é a vida, porque ele não vê, mas ele ouve. Os botões de rádio de uma pessoa deficiente que ele toca, chega a gastar, de tanto que ele roda aquele botão para participar da vida e tomar conhecimento. O rádio é esse monstro de espetáculo. Misturando as suas inúmeras qualidades, a sua versatilidade, Vamos falar do poeta de agora? grande jornalista. Eu quero uma defesa, eu quero me defender da fala. acusação de ser poeta. Eu vou passar um pouco antes em algo que tem a ver com poesia, Sei. que é o Tribunal do Júri. E aí depois nós vamos... Eu ouvi pelo rádio, em 1980, eu estava no segundo colegial, o julgamento do Dock Street. O Evandro Lins e Silva na defesa, o caso da Ângela Diniz, o crime passional. 3 anos depois, em 83, o caso Lindomar Castilho. Valdir Troncoso Pérez. Valdir Troncoso Pérez, na acusação, assistente de acusação, Márcio Tomás Bastos. Foi um grande confronto. E Valdir Troncoso Pérez. Eu me lembro de uma história que se contava muito no júri. Sei. O advogado fazendo a defesa do seu cliente. Aí chega um determinado momento, ele se dirige aos 7 jurados e diz: senhores jurados, o verdadeiro assassino está entrando agora por aquela porta. Todos os jurados e o tribunal inteiro se voltaram para a porta. E ninguém entrou. Ele disse: eu fiz apenas uma brincadeira, mas para provar que os senhores não têm certeza que o meu cliente é o culpado. Tanto os senhores não têm certeza que olharam para a porta para ver o assassino entrar. Olha aí. Então os senhores têm que absolver, porque na dúvida se absolve. Vem o veredicto. Unanimidade. Culpado, condenado. O advogado, depois do júri, surpreso, indaga dos jurados: mas os senhores olharam para a entrada, o tribunal inteiro olhou. Por que os senhores condenaram o meu cliente? Um jurado respondeu: porque ele foi o único que não olhou. Joséval Peixoto, Nossa. me conte algum caso seu do júri. Não vou contar. Para a gente poder... Não vou contar, mas vou entregar até para os jovens advogados que estão vindo, né? A minha geração praticamente já se vai. Né? Uma lição de Valdir Troncoso Pérez. Foi meu mestre. Eu entrei no júri pelas mãos do Valdir Troncoso Pérez. Fiquei do lado, ouvindo, fascinado. Mas o Valdir dizia o seguinte: o processo mais fácil para o advogado é o júri. Porque o advogado não precisa acrescentar nada à história do acusado. Porque todos os atos da vida são motivados. Se você pega o garfo para comer, você quer matar sua fome. Se você começa a caminhar, é porque você está indo para o seu trabalho, para a sua escola. Tem um motivo para você começar a caminhar. Os atos mais simples da vida são motivados. Tanto que não existe na literatura universal o crime sem motivo. O único é o do André Gide, Os Subterrâneos do Vaticano, em que o Gide tentou criar uma obra demonstrando que era possível um crime sem motivo. O Nelson Hungria, analisando esse trabalho do André Gide, falou: não, mas até aí existe o motivo. É o motivo do autor André Gide de querer provar o impossível. Porque todos os crimes têm seu motivo. Espetacular. Isso quer dizer o seguinte: espetacular. O motivo do réu é que tem que ser levado para o jurado. Se o corpo de jurado se convencer que se ele estivesse no lugar do réu, ele também mataria, ele absolve. Porque o que é fundamental é o seguinte: todos nós
somos capazes de matar. Não o fazemos porque existe um freio moral na nossa vida que é construído. É esse freio moral que nos impede de tirar roupa, de ficar nu, de destratar uma pessoa. É um freio moral que você constrói. Aí que está o cavalheirismo, o respeito, né, a dignidade da pessoa. Mas quando este freio moral se rompe, o ser humano é incontrolável. E o Valdir, quando dizia, citava o exemplo daquele promotor de Campinas que matou a esposa com mais de 20 facadas. Doutor Galo. E não se lembrava da primeira facada. Ele retalhou de facadas e não se lembrava da primeira. Porque quando o freio moral se rompe, tanto faz uma facada, 10 tiros, 40, o homem é incontrolável. O ser humano é incontrolável. Então, a razão do acusado é absoluta. Se todo ato é motivado, se até para pegar o garfo você tem que ter um motivo, imagine para você agredir e matar um ser humano. É um motivo muito grande. Essa era a lição de Valdir Troncoso Pérez, para os senhores que estão chegando para o nosso... Hein? O Tribunal do Júri é uma maravilha, até porque não é o juiz que julga, é o povo. Sociedade, é o povo. É o povo que decide. Valdir Troncoso Pérez, que foi um grande poeta, já vamos entrar nesse tema, costumava dizer em vida que quando eu morrer, eu quero ser colocado no caixão envolto na minha beca, a mesma beca que usei para inocentar tantas pessoas injustamente acusadas. E ao subir ao paraíso onde espero que me aguardem, se porventura encontrar o portão fechado, terei a oportunidade de impetrar o meu último habeas corpus, este em causa própria. Professor Joseval Peixoto, me fala um pouco da sua veia poética e dessa composição, que eu confesso, tão famosa, que eu desconhecia ser de sua autoria. Eu sabia. Então, senhores telespectadores deste programa, que nos honram com a sua audiência até esse momento, saibam que eu sou compositor de uma das músicas de grande sucesso, chamada Oi, Nós Aqui Travês, capa dos Demônios da Garoa, e não sei o que é Lá Maior. Que coisa, que talento natural. É natural. Acontece, foi o acaso, são os acasos da vida. Quando a gente narrava futebol, eu narrava futebol, a gente ia de perua para o interior, porque na época a gente ia para Votuporanga e radial, acho que um jogo do Palmeiras, com a perua da rádio. Eu, Leônidas, o Geraldo Brota, que ele é compositor, e o nosso motorista, que é também técnico. A perua parou no determinado local, num frango assado desse, acho que era mais para frente, lá para o lado de São Carlos, para a gente parar tomar um café, na ida. Tomamos café e tal, encheu o tanque. Quando saímos, furou o pneu. Na ida, a gente ia cantando samba. Perfeito. Porque o Leônidas, que é... o Leônidas é da Vila Isabel. O Leônidas nasceu na Vila Isabel. O Leônidas Diamante Negro. Leônidas Diamante Negro, compositor que era o comentarista. E o Geraldo Brota já era compositor. Que ano, Geraldo, mais ou menos, o senhor lembra? Não, isso foi 72, década de 73? 70, depois da década de 70, por aí. E o Geraldo Brota era um grande radialista, porque ele apresentava a Alegria dos Bairros, Aqui Está a Record, era um monstro de radialista, e era meu repórter, nós formamos uma dupla bonita. E a gente ia cantando samba, e na volta também, que à noite até para o motorista não dormir, a gente vinha batendo samba. E quando a gente estava indo, eu estava cantando os sambas dos Demônios da Garoa, né? Ou o samba do Ernesto, a saudosa Maloca, aquelas coisas, cantando. Paramos, tomamos café, saímos, furou o pneu. Quando voltamos, ali dentro do posto, o GB falou, ai, nós aqui travês. E tá brincando e tal, não sei o quê. E quando arrumou o pneu que voltamos, ele pegou o oi, nós aqui travês e fez, se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos, ele fez a primeira parte, eu emendei a segunda. Fingimos que fomos e voltemos, oi, nós aqui travês. Mas na brincadeira.
Mas por que nós fizemos? Porque a gente estava cantando coisas do Adoniran Barbosa, né? E aí nós compusemos a letra toda e fomos cantando para não esquecer, gravando até a ida, viemos, voltamos cantando a música também. Quando chegamos na Record de manhã, na TV Record aqui no aeroporto, eu não conhecia a Turma dos Demônios. Conhecia cantando, mas pessoalmente eu não conhecia. Os Demônios da Garoa tinham passado a noite gravando na TV Record. Nós chegamos às 5 horas da manhã e eles estavam saindo da gravação. Olha o acaso que eu falo. A importância do acaso na vida das pessoas. Como eu, cruzar com o Edson Leite, na minha Presidente Prudente, com 20 anos de idade, numa final de Corinthians e Bragantino e ser contratado para vir para São Paulo. Imagine. O GB conhecia o Toninho e a Turma dos Demônios. Falou, Toninho, vem cá, tá, não sei o quê. Olha o que nós fizemos. E cantou para ele o Aí Nós Aqui Travês. Ele falou, GB, deixa a gente... Porque eles, naquele tempo, tinham aquele disco pequenininho de compacto. Compacto, sim, vinil compacto. Tinha só 2 gravações, uma de cada lado. Eu lembro. Eles iam gravar o Vila Esperança, que é aquele poema do Adoniran, e não tinha nada para pôr do outro lado. Eles iam gravar um samba antigo e tal. Pô, GB, dá isso aqui que nós vamos botar do outro lado. Pode levar. Autor, eu e o Joséval. Falei, eu não. Não, você também. Você que fez a segunda parte. Falei, tá bom, então bota. Pô, o sucesso foi o Aí Nós Aqui. Que foi, até hoje é lembrada a música. Ó, Nós Aqui Tanto que no próximo LP que eles fizeram, o nome foi Ó, e Nós Aqui Travês. Evidente que às vezes eu dou risada, né? Porque a grande escola de samba de São Paulo, que eu adoro, que é a Rosas de Ouro, fez uma homenagem para os Demônios da Garoa e para o Adoniran Barbosa. E no samba do Adoniran, da homenagem, está o Ó, e Nós Aqui Travês, que não é do Adoniran. Mas olha, eu sinto que é dele. Porque, na verdade, foi a inspiração. A inspiração toda foi dele, né? A estrutura do samba foi dele. A gente estava apenas cantando as músicas dele, né? Não me ofende nada, é do Adoniran. E é mesmo, entendeu? Então, é isso aí. O senhor continua acompanhando futebol de clube, futebol brasileiro? Muito pouco. Então, hoje todo mundo pergunta, quando eu narrava futebol, eu nem falava do clube, porque a turma dizia, não quer falar. Mas, na verdade, eu sou torcedor do Botafogo do Rio. Sim, como carioca de nascimento. Isso, mas não é só por isso. Quando eu saí do meu colégio interno em Paraguaçu, fui morar na casa da tia Lola com meu primo Moacir Alves, não existia TV Globo, nem Rádio Globo. Existia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que estourava no Brasil inteiro. E todo mundo ouvia Nacional. Era a época do Direito de Nascer, aquela novela famosa e tal, né? Era a época do presídio de mulheres. Você imagine que a minha tia ouvia aquilo toda noite, eu estudando, ouvia uma série de histórias emocionantes, originais do escritor cubano Rodrigues Santos, adaptadas para o rádio brasileiro por Mário Lago. Você chega a decorar. Tanto que você ouvia a Rádio Nacional. E o Botafogo tinha o maior time do Rio. Era Garrincha, era Didi, era Zagallo, era Quarentinha. Pô, era um timaço. Já tinha Gerson também? Já tinha. Não, o Gerson veio depois. Né? Mas o Garrincha, menor de idade, já aprontava no Maracanã. E meu tio era botafoguense e meu primo era botafoguense. Então, eu saído com 15 anos de um colégio presbiteriano, que não se torcia para futebol lá, eu fiquei botafoguense. E foi o time da minha vida toda. Até hoje é o cavalo paraguaio. Ele chega perto e cai. Ele não ganha nada. Somos campeões de 48 e de 1910. Didi, Garrincha, Gerson, Zagallo, Tostão, Pelé, Rivelino, Zico, Falcão, Romário, Ronaldo Fenômeno. O que será do nosso futebol brasileiro com a safra atual? Não, mas eu não tenho essa visão. Os nossos grandes atletas estão no mundo inteiro. E temos muitos atletas que não conhecemos nem o nome deles, porque eles estão lá no interior da Ucrânia,
interior da nem é Tchecoslováquia mais, que já se partiu, a República Eslovênia. Tcheca, e a Eslováquia. República Tcheca. Eu fui bater a cara em tudo lá, né? Eu radiei em Praga, radiei em Bratislava, fui para todo lugar. Na época da cortina de ferro, inclusive. Isso. Então o senhor é otimista, vê com otimismo. Eu acho que os nossos atletas estão lá fora, porque a grande potência econômica ainda é lá fora. Né? Não tem jeito. Nós não podemos pagar o salário que eles pagam. Sim. O futebol ficou muito caro. Não é verdade? Mas ainda somos uma grande potência, ainda somos os pentacampeões, somos os campeões olímpicos. Acabamos de ganhar da Alemanha, quer dizer... Vamos ver com um certo otimismo. Vamos ver. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? São tantas. Na verdade, a gente precisaria fazer 4 programas, o senhor. É evidente. Mas o nosso tempo, que normalmente é um tempo longo para entrevistas, ficou tão curto, tão pequeno. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de contar para a gente? Eu gostaria de fazer a minha defesa de poeta, que eu não fiz até agora. Eu sou um amante da poesia, na verdade. Eu próprio brinco, mas meus negocinhos estão lá, são meus, sabe? Mas eu sou apaixonado, por exemplo, pela evocação do Recife. Eu sou apaixonado não só pela poesia, por Guimarães Rosa, pela literatura brasileira, pela literatura universal. Eu acho que se lê muito pouco, se estuda muito pouco a literatura. Por exemplo, Guimarães Rosa, você tem que ler o Guimarães como se fosse um poeta, por exemplo. Quando ele fala lá no meio dos grandes sertões, o difícil não é um ser bom nem proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber o que é decidido e ter o poder de ir até no rabo da palavra. Quer dizer, são coisas lindas que estão na literatura e na evocação do Recife, que ele fala assim, a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo, da língua errada do povo, não, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Quer dizer, Manuel Bandeira, né? Você tem que ver todos os nossos poetas, os nossos romancistas, os nossos literatos. Eu sou um apaixonado, eu sou um rato de biblioteca. Sou, meu. Que espetáculo. Querido telespectador, não foi uma entrevista. Foi uma aula, uma lição de vida, uma lição de jornalismo, de direito, de poesia, de oratória, de verve. Você que assistiu a essa discussão nacional foi, assim como todos nós, um grande privilegiado de conhecer um pouco mais desse excepcional jornalista, advogado e poeta Joseval Peixoto. Obrigado, até o próximo Discussão Nacional.